A pessoa que fala isso nunca saiu do Brasil. Às vezes eu me dá coceira de ler esses comentários. Você fala, não é possível. A pessoa, ela aguarda o alinhamento perfeito entre a situação dela do Brasil, a situação do mundo e a situação do Canadá. E ela acha que o melhor momento dela executar o Plano Canadá é Fogo, sabe aquele fogo interno que queima você? Nossa! A gente vai ficar mais atento com esse pessoal que tá no Canadá e vocês precisam me ajudar. Isso é muito perigoso, eu acho muito perigoso isso. Essa pessoa ela nunca chega até o final do Plano Canadá porque ela não tem... A gente tem filhos pequenos e a gente não quer de forma alguma que nossos filhos cresçam no Brasil. A economia vai explodir. Fica bronca aqui nesse vídeo. O que a gente pode fazer? A gente não tá aqui para convencer. Se você quiser continuar acreditando no que você quer acreditar, continue acreditando. Passar esses anos, a gente sente isso no nosso canal. A gente sente isso. Que foi quando todas as empresas pararam de contratar nos Estados Unidos e no Canadá. A gente já está chegando no nosso limite de atendimento, né? A gente viu aí nos últimos meses que mudaram umas regras na imigração canadense. O que aconteceu? Tem um excelente domingo e nesse domingo a gente vai bater um papo reto com vocês e caminhar por 2 bairros. Olha que bairros bonitos aqui. Esse é o bairro de Hampton, no norte de Calgary, e do outro lado aqui é o bairro Citadel. A gente está na fronteira entre 2 bairros e tem um campo de golfe aqui para vocês darem uma olhada. Então, vamos bater um papo porque hoje o assunto é o seguinte: o Canadá não está nem aí se você tem pós-graduação, se tem doutorado, se você já trabalhou 20 anos numa empresa espetacular, se você estudou na melhor faculdade no Brasil. O Canadá não está interessado nisso e é disso que a gente vai conversar. A gente vai falar de 5 aspectos que fazem a diferença entre você imigrar e não imigrar. E detalhe, quem segue esses 5 aspectos geralmente passa na frente da fila de pessoas com perfil muito melhor do que a pessoa que ficou, às vezes, baseada na pós-graduação ou na experiência que ela teve no Brasil. Sim, inclusive a gente teve um caso recentemente numa mentoria, pessoa super qualificada, né? Você vê profissionalmente, excelente, até nível de inglês bom, só que a pessoa estava se questionando assim, como que eu, que tenho um perfil bom, ou o Canadá não me quer, e ao mesmo tempo eu vejo pessoas com um perfil que é melhor do que o meu, que é pior do que o meu, e essas pessoas imigram. Passa na frente da fila. Às vezes a pessoa não tem pós, não tem doutorado, o inglês às vezes nem é muito bom, ou não tem o francês, e fala assim, como é que essa pessoa ela conseguiu imigrar e eu aqui estou tendo dificuldade para executar o meu Plano Canadá? Você está tendo dificuldade por 5 aspectos que a gente vai comentar nesse vídeo. Geralmente são 5 aspectos, a gente faz essa diagnose, é isso que fala? Sim, A gente faz essa diagnose com nossos mentorados. Mas antes, você quer saber como que você está no Plano Canadá? Você quer saber o seu perfil? Como que você aí está ranqueado, o seu perfil frente ao Plano Canadá? O que eu preciso fazer para avaliar as minhas chances, a minha potencial no Plano Canadá, cara? A gente criou um quiz gratuito. O link vai estar na descrição, vai ter um QR Code na tela. Você faz o quiz, você responde algumas perguntas e no final você vai ter uma nota. Inclusive analisando que pontos que você deve melhorar, que pontos que você está tranquilo. Então, acesse o quiz, coloca lá o seu nome, seu e-mail e você, no final do quiz, você vai ter uma nota. Complementar ao quiz é o que a gente vai falar agora. Isso daí que é o que vai fazer a diferença entre você ficar no Brasil ou vir aqui o Canadá e morar num lugar desse. Olha que lugar maravilhoso que legal, a gente está, né, aqui em Calgary, né? A primeira coisa é, você tem que amar o Canadá. O que a gente quer dizer com isso? Não é blá blá blá, não. Você tem que amar o Canadá. A gente veio em 1997 para o Canadá, a gente se apaixonou pelo Canadá e esse fogo de querer, eu quero morar no Canadá, é o que fez a gente superar todas as dificuldades no Plano Canadá. Geralmente, quando a pessoa já encontra a primeira dificuldade no Plano Canadá e para, e fala assim, eu acho que não é para mim, o Canadá está muito difícil, e o Trump nos Estados Unidos, geralmente é a pessoa que não tem aquele fogo de gostar do Plano Canadá. De morar aqui, né? Não, até a pessoa, ela acha que, não, o Canadá não é tão bom assim, eu tenho as minhas restrições com o Canadá. Não é tão bom, dá uma olhada aqui. Eu tenho as minhas restrições. Então se você junta isso, e esse que é outro fator, aquela pessoa que ela não está realmente com aquele desespero, aquele saco cheio do Brasil. Essa pessoa, então se você tem uma pessoa que não está muito saco cheio do Brasil, e a pessoa, ela vira e mexe, ela quer procurar algum defeito no Canadá. Não tem paixão pelo Canadá. Geralmente são pessoas que nunca vieram para o Canadá, na verdade, nunca saíram do Brasil. É difícil, então dificilmente essa pessoa ela consegue executar. Agora, se você, a gente não está falando para você, fala assim, não, o Canadá é perfeito, não sei o que. Não, é você entender a diferença real,
você cair na realidade, entender a diferença real que existe entre o Brasil e o Canadá. Você está de saco cheio do Brasil. A gente teve até lembra um casal recente na mentoria, que a pessoa falou assim, não, a gente tem filhos pequenos e a gente não quer de forma alguma que nossos filhos cresçam no Brasil. Parabéns para esses pais. Entendeu? Né? Eles estão pensando nos filhos e não no conforto deles. Né? E eles sabem a diferença entre o Brasil e o Canadá. Então, você tem que ter esse negócio, ó, eu tô de saco cheio do Brasil e eu vejo o Canadá como, primeiro, está aberto para imigrantes, um país de primeiro mundo. Super aberto para imigrantes. Que está aberto para imigrantes e eu consigo executar esse meu plano de saída do Brasil. Eu lembro, né, quando eu cheguei no Canadá, e ó que eu adorava já o Canadá quando eu vim para cá. Lembra que depois do primeiro inverno eu fui passar umas férias no Brasil, que eu tinha terminado meu curso de inglês. Eu fui para lá, marquei uma passagem e tal, não sei o quê, passagem de ida, passagem de volta, com 4 semanas para eu ficar no Brasil, né? Aí cheguei no Brasil e tal, antes de eu começar o college aqui, cheguei no Brasil, sabe você mata a saudade do Guilherme, dos meus pais, dos amigos. Aí, sabe, passou uma semana, eu falei, não, eu liguei na agência de... Adiantou a viagem? Adiantei, falei assim, não, eu quero voltar logo. Cara, olha só, na época você nem tinha família ainda, filho, você estava solteiro, né? E você queria voltar pro Canadá. O Guilherme nem estava aqui ainda, sabe? Eu não vi a hora de voltar para cá. Então a primeira coisa, quando a gente vê a pessoa já desistindo de início ou criando desculpas para não vir pro Canadá, geralmente isso, não tem paixão por querer morar no Canadá, é só porque viu que tem um salário mais alto lá em Ontário, em Toronto, no Canadá, e eu tô indo por causa do salário. Vi que estão precisando de profissionais como... Essa pessoa nunca chega até o final. Vamos ser bem sinceros, essa pessoa ela nunca chega até o final do Canadá porque ela não tem interesse genuíno, paixão, fogo, sabe aquele fogo interno que queima você? Nossa! Sobre o Canadá. O YouTube vai bloquear esse vídeo. É maior de 18, né? Mas vocês entenderam o que a gente quis dizer, né? Outro aspecto que a gente estava comentando com o mentorado a respeito que é a diagnose do Plano Canadá, diagnose de perfil, é a pessoa que não tem fé num futuro bom. E a gente vê hoje em dia com rede social, olha como o pessoal é educado, eles dão um sininho para dizer que estão passando. Mas o tiozão tá com uma elétrica para ajudar ele na subida, né? Porque essa subida aí, ele não a perna do tiozão tá definida, pô. Tá definidinha a perna, pô. A pessoa ela não tem fé num futuro melhor. E a gente é especialista em rede social há 20 anos. E a gente pode dizer, o algoritmo hoje em dia se eu acho que o mundo vai acabar, que tudo vai acabar, a economia vai explodir, o algoritmo só vai me mostrar lixo. O algoritmo ele mostra aquilo que você está interessado. Se você está sempre atrás de coisa negativa, o YouTube sempre vai mostrar o fim do mundo para você, né? E se o oposto também acontece. Sim. Se eu quero construir minha vida, eu quero me dar bem na minha vida, eu quero conseguir um emprego melhor no Canadá, o YouTube vai começar também a te mostrar vídeos construtivos e positivos. Então assim, sabe por quê? A gente percebeu isso bastante, eu acho que não só a gente, mas a gente já viu diversas pessoas comentando a respeito disso. Que depois da pandemia, as pessoas ficaram muito negativas. Passada a pandemia, passados esses anos... A gente sente isso no nosso canal, a gente sente comentários. Isso. Né? As pessoas ficaram muito negativas. E o pessoal acha que é realismo isso. Daí o pessoal começa a confundir realismo. Né? Não, você tem que ver aqui também o lado negativo. Só que a pessoa só está vendo o lado negativo. Já viu isso? É muito comum. Esse é o falso realista. É o cara que fala assim, não, vocês têm que mostrar o lado negativo do Canadá. Compara o Brasil com o Canadá. Compara salário, compara poder de compra, compara segurança, compara perspectiva de futuro. Não dá para comparar o Brasil com o Canadá. Nada mudou desde quando a gente chegou no Canadá. E na maior parte das vezes, essa pessoa ela só está procurando uma validação para ela falar assim, ó, você quer saber, eu vou ficar no Brasil mesmo, eu não vou para o Canadá, eu vou pensar outras coisas, porque, está vendo, não vale a pena. A pessoa está querendo uma validação só. Sabe? Ela quer que você fala, não sei o que e tal, só para falar assim, tá vendo? Era melhor nem ir mesmo.
Não tem é o maior absurdo. Né? Não tem uma diferença muito grande mais entre o Brasil e o Canadá. A diferença só aumentou. A diferença só aumentou. A pessoa que fala isso nunca saiu do Brasil. Às vezes eu me dá coceira de ler esses comentários. Você fala, não é possível. Pessoal, a gente não precisa falar nada. A gente vai entrar num bairro aqui no norte de Calgary, vocês vão dar uma olhada. Não tem comparação com o Brasil. A gente não está falando de condomínio fechado, isso aqui é um bairro. Qualquer pessoa tem acesso, a gente tem acesso. É tudo uma questão da percepção da pessoa. Basta ver. Outro caso que a gente conversou nessa mentoria dessa semana. Samuel. Cara, super gente boa, super positivo. Eu lembro que eu vi um post dele na comunidade há umas semanas atrás. Ele falou, pessoal, tô em Toronto e tô adorando Toronto, adoro o frio, não sei o que tal, tô me dando super bem. Até brinquei com ele, né, a respeito desse post dele. Você tem certeza que você ama o frio? Você tem... e você vê que é uma pessoa extremamente positiva. Já tá fazendo network, já conseguiu quase que uma oferta de emprego. Você vê que quando a pessoa ela pensa positiva, ela vai atrás das coisas, é engraçado que essas pessoas normalmente elas têm mais sorte, né? É engraçado, né? Até teve uma moça, perdoe-me, eu não lembro o nome, uma moça super simpática que apareceu na nossa última mentoria, né? Eu consigo imaginar ela trabalhando Fernanda. Fernanda, desculpa, Fernanda. Fernanda, eu consigo imaginar você trabalhando aqui no Canadá. Aqui no Canadá se valoriza muito o seu mood, o seu humor, né? O quanto você está de bem com a vida para trabalhar, para ser contratado. Né? Eu trabalharia tranquilo, eu colocaria a Fernanda em qualquer empresa aqui. Porque é uma pessoa super de astral bom, né? Isso aí faz toda a diferença, pessoal. Então, faz toda a diferença. Aí que tá, talvez a gente nem precisaria se estender muito nesse tópico como a gente se estendeu. Sabe por quê? Porque normalmente a pessoa negativa, ela dificilmente vai conseguir executar o plano no Canadá. Quem está assistindo até agora é a pessoa que está realmente a fim de mudar de vida. Exatamente. E sair desse pandemônio, como chama? Pandemônio que fala, do Brasil. Né? Mas assim, ao mesmo tempo, é legal que a gente comente isso, até para você se policiar a respeito disso. Exatamente. Porque é muito fácil hoje em dia você cair no algoritmo. Né? É muito fácil. Eu às vezes caio no algoritmo. Eu viro e mexo, às vezes eu pesquiso um negócio uma vez, o algoritmo começa a me mostrar um monte de lixo semelhante. Mas tudo bem, né? O que a gente pode fazer? A gente não está aqui para convencer. Se você quiser continuar acreditando no que você quer acreditar, continue acreditando. Isso aqui é para quem realmente quer sair do Brasil e quer se dar bem na vida. Outro segredo, vamos chamar de segredo, que eu acho legal, né? Segredo número 3. Fica mais... fica mais atraente para você. Né? Pro algoritmo também. Pro algoritmo. Isso é uma coisa que a gente vê. Consistência e persistência bate, mas assim, de goleada, a pessoa que tem bom perfil. Quantas pessoas que têm, às vezes, doutorado, mestrado, mas não tem consistência em executar as ações do Plano Canadá e não é persistente? Essa pessoa, ela fica para trás. Sim, e dá para colocar também essa questão de imediatismo, né? Às vezes tem gente que tenta executar o Plano Canadá muito rápido. Ou, até, fica bronca aqui nesse vídeo. Às vezes a gente recebe mensagem de pessoas com 45, 50, 55 anos e a pessoa ela quer agora sair do Brasil. Só que assim, numa velocidade que muito maior do que na verdade é o normal, né? E daí é possível, né, cara, da gente ajudar, né? Veja as mensagens que a gente recebeu essa semana, né? A gente recebeu algumas que a gente até compartilhou entre a gente, né? Até conversou a respeito disso, porque a gente falou, a gente precisa comentar isso no vídeo. Então aquele negócio, a pessoa depois de 50, 55 anos, ela decide que agora só que precisa ter pressa para executar. De repente, não tomou nenhuma ação até os 50 anos. Nos últimos 20 anos, de repente precisa ser rápido. Aí de repente precisa ser rápido, vocês precisam me ajudar. Isso é muito perigoso, eu acho muito perigoso isso. A pessoa quer fazer muito rápido. Na verdade, a pessoa quer nem tirar as paradas. Vou fazer rápido, porque eu acho que não vai dar certo, então eu vou fazer rápido. Não é isso, cara? Você não acha que é isso? Deixa eu até abrir um pouco mais a caixa preta aqui. A gente teve uma pessoa que a pessoa assinou o acelerador de emprego, a pessoa comprou o acelerador de emprego, aí mandou uma mensagem, não sei o que, não, que eu preciso, que eu tô com pressa, tal, não sei o que, a pessoa já numa faixa etária já mais alta. A gente viu a mensagem e falou assim, não, a gente devolveu, a gente fez o reembolso para a pessoa e falou assim, no seu caso, é melhor que você, daqui uns meses, se tiver um inglês muito avançado, tudo, entre em contato com a gente, que daí a gente, sabe, vê alguma possibilidade. Mas ela nem queria, falou assim, não, mas eu quero acessar, eu não sei, eu quero tentar. Ele falou assim,
não é certo isso. Porque entendeu? Não é certo isso. Mesmo a gente tendo o melhor serviço, o auxílio de emprego é o melhor serviço que tem de busca de emprego no Canadá. Isso é indiscutível. A gente tem tecnologia de inteligência artificial, a gente tem uma base de dados com mais de 300 postagens de empregos por dia no auxiliador de emprego. A gente pode garantir, a gente tem o melhor serviço, talvez o único, né? Eu acho que talvez o único no Brasil. O auxiliador de emprego não dá nem para você comparar com qualquer outro serviço que tem no Brasil. Mas a gente não faz milagre. Mas não tem milagre. Não tem milagre. Esse que é o ponto. Não. Sabe? É aquele negócio de você falar assim, você chegar pro seu perfil, não adianta você chegar com 60 anos pra gente, não falo inglês, não falo francês e eu quero emigrar pro Canadá o quanto antes. O que você fala? Não existe. O que você faz? Não. Você precisa ter uma. Você tem que ser consistente no Canadá, você tem que ser persistente. O Canadá é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Isso daí eu acho que é. Vamos voltar por aqui, porque tem o barulho lá. Vamos voltar. Bonitas casas aqui. Que né? legal. Olha, a gente está passando no jardim. Tem um pastor alemão lá olhando para você. Nossa. Cara. É uma gradezinha baixa. Hein? Eu, se eu fosse pastor, eu pularia e entraria no vídeo agora. Então, persistência, consistência, vence talento. Isso daí a gente vê toda hora no Plano Canadá. Se você tem essa energia, se você é apaixonado pelo Canadá, se você não aguenta mais ficar no Brasil e você tem essa energia, sabe? Você já, na sua vida, você já teve que executar tarefas que te exigiu consistência e persistência. Se você tem esses ingredientes, aplique isso no Plano Canadá, porque isso vai fazer toda a diferença. E você vai vencer os ditos talentosos, os que têm o perfil top. Por outro lado, a gente teve um outro caso também na mentoria da semana, rapaz jovem, que você vê que está pensando a longo prazo, acho que é o Patrick é o nome dele, a longo prazo e já está fazendo um monte de coisa, já está estudando inglês, já tem um nível de inglês bom, já está indo para o francês, né? Ele está fazendo uma pós-graduação, ele vai trancar a pós-graduação no Brasil para fazer um curso de soldagem. Mandou bem. Entendeu? Então, sabe, você vê que se você tem tempo, se você consegue ver as coisas a longo prazo, você consegue executar o Plano Canadá muito melhor. E daí você precisa de consistência. E uma das coisas que a gente falou para ele ontem foi assim, se você conseguir executar tudo isso que você está falando, você vai mandar muito bem. Tudo é uma questão de consistência. Tudo é uma questão de consistência. E ele tem um jeito que ele vai executar com vocês, porque ele já fez outras coisas na vida que exigiu consistência dele. Patrick, mas eu tenho um recado para você, Patrick. Você que está aí no Brasil. Soldagem aqui no Canadá, menos 20, é diferente de soldar a 20 graus, no Brasil. Aqui a solda pega mais difícil. Você não acha? É mais difícil soldar. É mais difícil soldar a menos 20. Então, Patrick, testa a soldagem num frigorífico aí no Brasil. Agora, voltando ao nosso tema, um outro aspecto que a gente comentou com esse mentorado é a questão do timing. O que a gente vê, isso daí é clássico. As pessoas percebem. É que nem Bitcoin. Eu só percebi que Bitcoin ia dar dinheiro para um monte de gente a hora que todo mundo já tinha ganho. E eu tirava sarro dos caras que há 10 anos atrás ficavam falando em Bitcoin. Olha, né? Vamos confessar isso. A gente ficava tirando sarro há 10 anos atrás, né? Acho que o pessoal de Bitcoin. Aí, Tinha até um rapaz, até famoso, que seguia a gente, que ficou milionário com esse negócio de Bitcoin. Ele falava para comprar Bitcoin e a gente dá risada. Eu confesso, foi ignorância minha. O time era comprar a hora que ninguém estava dando muito valor, que estava em baixa Bitcoin. O Plano Canadá é a mesma coisa. O que a gente vê só a hora que a economia dá aquele pico, que as pessoas decidem contactar a gente. A pessoa ela aguarda o alinhamento perfeito entre a situação dela do Brasil, a situação do mundo e a situação do Canadá. E ela acha que o melhor momento dela executar o Plano Canadá é quando tudo isso estiver alinhado certinho. Entendeu? O que é o maior erro que você pode cometer. E não importa se a economia mundial tá boa ou não tá boa, se os Estados Unidos tá bom ou não tá bom, se o Canadá tá bom ou não tá bom. É irrelevante isso daí. Aí, o negócio vai em ondas. A economia é assim, Você tem que em algum momento entrar. Só que é aquele negócio. O interesse quando as coisas estão muito boas é muito maior. Aí fica mais concorrido, né? Às vezes a imigração pode dar uma freada. Então é aquele negócio. Não existe momento certo para você executar o Plano Canadá. Até porque você não sabe como é que vai estar a questão no Brasil. Você consegue antecipar como é que vai estar a situação do Brasil? Qual que vai ser a diferença entre dólar e real? Eu consigo antecipar. Daqui uns 3, 4 anos? O Brasil vai estar mais pobre. Porque desde quando a gente veio para o Canadá, o Brasil saiu de 2 para 1
agora está 4-1. É. Só piorou o Brasil nos últimos 20 dólar anos. canadense, né? Dólar canadense, dólar canadense. Aqui o dólar canadense é 4-1. É. Só piorou nos últimos 20 anos, cara. É. Pô, quando eu pegava onda no Brasil, sabe, de tubarão, você tem que pegar em baixa a onda, Sim. não em alta. Sim. Você pega em alta, você... Não sei, eu não sou especialista em tubarão. Então, assim, né, fazendo analogia com o Plano Canadá, né? A gente viu isso. Eu lembro que a gente já tinha uma agência de intercâmbio em Vancouver em 2008, 2009, na crise econômica mundial, que foi quando todas as empresas pararam de contratar nos Estados Unidos e no Canadá. Sim, só ver se está gravando. Mas ninguém ficou sem emprego aqui no Canadá. É, né? Inclusive, a minha esposa conseguiu um emprego durante a crise mundial e fez com que ela pudesse ir para Vancouver, trabalhar no aquário de Vancouver, e a gente pôde morar junto. Só que aí ela ficou grávida na hora que ela mudou para Vancouver. Por quê? Não sei. Né? Aí que tá, só que naquela época não tinha esse algoritmo que tem hoje, a rede social do jeito que tá. Você imagina se naquela crise que teve em 2019 fosse a rede social de hoje em dia? O pessoal fala assim, acabou tudo, não tem mais plano no Canadá. É. E a gente tinha um cliente que a gente trouxe para estudo de trabalho. Existiam uns programinhas curtos que você estudava 3 meses e trabalhava 3 meses. Não existe mais. Não existe mais. É. Infelizmente não existe mais. Porque as escolas começaram a abusar disso. O governo teve que dar uma... Ele veio, adorou, voltou para o Brasil. Depois de 2 anos, 3 anos, não lembro, ele mandou uma mensagem e falou assim, eu me arrependo de ter voltado ao Brasil. Eu achava que a crise econômica mundial não seria bom ficar no Canadá. Seria melhor estar no Brasil. Resultado, não aconteceu nada no Canadá. Todo mundo, depois de 2009, a economia do Canadá fez assim, ó, podem pesquisar, bum! Até 2015, época do Harper, né? Sim, excelente primeiro-ministro no Canadá. Aí depois de 2015 a gente teve um não tão excelente. Bem ruim. Bem ruim. 2015, depois da crise econômica mundial, quem chegou na crise tinha desconto em escola, estava barato, estava fácil conseguir emprego. Aluguel estava mais barato. Moradia, emprego razoavelmente, as pessoas estavam conseguindo. E aí, o que a pessoa? A pessoa ela continuou no Canadá e aí o Canadá deu um pulo. É time, tudo é time. Isso daí é uma outra coisa também que a gente precisa, eu acho que tem a ver também com o que a gente estava falando de você ficar em rede social vendo notícia negativa. Basta ver, quando eu saí do Brasil, qual que foi o meu time quando eu saí do Brasil? Você acha que eu tinha perfil bom? Eu quando eu saí do Brasil, eu saí colegial completo. Hoje em dia a gente vê pessoas com graduação, pós-graduação, com medo de vir para o Canadá, às vezes com medo de não conseguir emprego ou alguma coisa assim. Eu vim para o Canadá com ensino médio completo só. E pouco dinheiro. Hoje em dia eu Pessoal, vejo as pessoas chegando com muito mais dinheiro que eu tinha na época. O meu primeiro carro eu comprei depois de 10 anos no Canadá, eu já tinha imigrado já, pra vocês terem uma ideia. Eu vim com $8 mil no bolso, com um curso que o Caio tinha trabalhado de forma voluntária. Eles deram crédito pro Caio, o Caio me vendeu os créditos, eu estudei inglês com os créditos que o Caio me vendeu, $3 mil. Cheguei aqui, $8 mil, e a gente teve que se virar. A gente não teve dinheiro para fazer faculdade pública, que nem a gente vê hoje em dia. A maior parte dos nossos clientes tem uma condição muito melhor do que a condição que a gente vê. A gente vê o pessoal chega ou compra carro, ou vai lá na IKEA comprar móveis para apartamento. Pô, quando a gente chegou aqui, meu móvel era um colchão usado e só. E a gente não tá falando assim, a gente chegou aqui, a gente era miserável, não sei o que. Não, eu curti pra caramba. E outra, os nossos pais sempre incentivaram a gente a fazer as coisas por conta própria, sabe? Não depender deles. Foi isso que foi a pegada da gente vir pro Canadá. Você quer vir pro Canadá? Então mostra pra mim que você vai cavar o seu espaço no Canadá, você vai conseguir emprego, você vai conseguir migrar, e foi isso que a gente fez. Caio, uma outra coisa importante. Hoje em dia não tem mais essa de você falar assim, eu só vou para o Canadá se for para trabalhar na minha profissão, eu vou para o Canadá se é para morar em Vancouver, de frente para o mar, ou ir morar em Toronto. Se não for nessas condições, eu não vou para o Canadá. As pessoas elas já setam determinados requerimentos antes de ver o que o Canadá está buscando. Lembra da mentoria ontem, que o rapaz perguntou em que cidades que você acha que eu devo considerar para buscar por emprego ou até buscar por uma faculdade? Porque dentro da área VIP a gente tem um serviço que é para ajudar você no suporte de busca por faculdade no interior do Canadá inteiro, nas 10 províncias do Canadá, e no suporte para matrícula. A gente tem um serviço completo. A gente tem hoje uma grande agência de cursos de college e pós-graduação no Canadá. E ele estava perguntando isso, para onde eu devo começar com uma conversa com a consultora educacional da área VIP? E a gente falou isso. É o que a gente sempre fala assim, esquece essa questão inicialmente cidade, não tenta definir a cidade no início. Ainda mais, se você está pensando em vir estudar aqui no Canadá, o que vai definir na maioria das vezes a cidade, na verdade vai ser os cursos disponíveis.
Porque daí vai ser qual que é o curso que está mais de acordo com o que você quer, qual curso está mais de acordo com a demanda do mercado de trabalho, O valor do curso. o valor do curso, qual é a cidade que está disponível. E aí você vai dando essa filtrada na questão de cidade. Entendeu? Eu diria que o único caso que você fala assim, nossa, quer saber, eu vou escolher a cidade que eu vou. Se você está no Brasil, você tem um perfil já em inglês, francês, pós-graduação, e você consegue, por exemplo, imigrar direto do Brasil, você tem uma pontuação suficiente no Express Entry, você consegue imigrar direto do Brasil, aí você já sai do Brasil imigrado. Aí eu posso escolher Aí você fala assim, você quer saber, eu vou para lá, eu vou para lá. O resto, ou se você está tentando uma oferta de emprego, ou estudar, ou alguma outra coisa, não se preocupa com essa questão de cidade, principalmente no início do plano. E preste atenção nos vídeos que a gente colocou recentemente aqui no canal, que a gente gravou vídeos específicos sobre cidades específicas que incentivam a imigração, que a imigração é mais flexível. A gente colocou aí pelo menos 3, 4 vídeos recentemente sobre esse assunto. É muito importante. Os vídeos que a gente coloca aqui no canal são muito importantes para você já salva os vídeos, porque são lugares que você deve considerar sim, são lugares que você pode passar na frente da fila da imigração. Programa do Rural, programa de cidade no interior de Ontário, interior de Saskatchewan, interior de British Columbia, que a gente até comentou recentemente, um dos lugares que a gente mais gosta de British Columbia, tem incentivo de imigração ao norte do Okanagan, um lugar maravilhoso. Então, considere as oportunidades. Comece o Plano Canadá fincado primeiro. Qual que é o meu início do Plano Canadá? Aonde estão as oportunidades? Aonde o Canadá quer atrair imigrantes? Porque normalmente as regras são mais flexíveis, tem uma menor concorrência. Até nessa própria mentoria da semana eu cheguei pro rapaz e falei assim, eu sou você porque estava em dúvida a respeito de curso ou lugar, eu iria para o interior de Alberta fazer um curso na área técnica. Acabou, né? E os mentorados, uma boa parte dos mentorados já entenderam isso e estão fazendo isso. E os mentorados da área VIP, eles vão passar sim na frente da fila, não porque a gente é mais esperto, é melhor, a gente tem um segredo, a gente tem um caminho que ninguém conhece. Não, na verdade o Plano Canadá é muito simples. O difícil é você, primeiro, confiar numa pessoa e seguir o que essa pessoa está dizendo. A gente faz 20 anos que a gente ajuda o brasileiro a vir para o Canadá. Não tem ninguém nem próximo da gente em termos de serviço de imigração, serviço educacional, mentoria. A gente tem área VIP com treinamento, comunidade com consultora de imigração. Ninguém tem uma comunidade com consultoria de imigração. Que você pode mandar pergunta. A gente tem isso na área VIP. A mentoria é eu, o Guilherme, a Silvia e a Maíra, consultora de imigração, Silvia, consultora educacional. Até esse é um dos motivos que a gente está reduzindo a quantidade de pessoas na área VIP atualmente, porque às vezes você acha assim, mentoria, eu acho que os irmãos eles entram ao vivo lá e o pessoal fica assistindo, eles comentando sobre as notícias. Não. A gente vai pessoa a pessoa, a gente vai chamando, analisando, dando a melhor direção à pessoa. Tem gente que volta depois de 2 semanas, fala assim, olha, aquilo que a gente conversou antes, eu estou fazando isso. Tem gente que nem teve essa semana o Samuel, que ele participou de uma mentoria meses atrás, quando ele ainda estava no Brasil, e aí ele participou já agora essa semana, porque ele chegou em Toronto, já começou a estudar. Então é aquele negócio, análise de perfil, ajudar você a definir estratégias de imigração. E acompanhamento. As pessoas elas voltam quando tem alguma dificuldade, quando tem alguma barreira, elas voltam para a gente fazer às vezes um ajuste ou mesmo dar uma orientação do momento que a pessoa está no Plano Canadá. E a gente começou, já vai fazer 1 ano que a gente tem essa mentoria na área VIP. E eu acho que é importante a gente comentar o seguinte, a gente já está chegando no nosso limite de atendimento na mentoria. Quem participa da mentoria já viu que a gente está tentando ao máximo reduzir as sessões de mentoria para que todo mundo tenha um atendimento adequado. A gente não tem pressa de atender as pessoas. Reduzir a quantidade de pessoas. Reduzir. Né? Então é o seguinte, no começo do ano a gente falou, as vagas da mentoria vão reduzir. Faz 2 meses, agora em junho, meados de junho, vai fazer 2 meses que a gente não abre nenhuma vaga para mentoria. Se você tem interesse, a gente vai ter uma super aula no dia 11... No dia 11... 10 ou 11? Dia 10, vai estar na tela. Vai estar na tela. Dia 10 de junho, acho que é terça-feira. No dia seguinte, a gente vai abrir algumas vagas para mentoria. Então, já está avisado agora. São poucas vagas mesmo. Aqui a gente não está falando isso só para você correr e se matricular. Vão ser poucas vagas, como a gente avisou no começo do ano. A gente falou no começo do ano que não ia ter muita vaga. A gente avisou que a gente ia reduzir. E já faz 2 meses que não tem vaga, porque a gente não quer ter um monte de gente. A gente tem o acelerador de emprego, a gente tem os outros serviços que a gente oferece. Então, a gente quer na mentoria que a gente realmente faça a diferença no Plano Canadá das pessoas. E para fazer a diferença, você tem que
que dar um atendimento individualizado. E a gente conversou entre a gente isso, né? Várias vezes recentemente. A gente falou entre a gente falou assim, eu prefiro ter menos gente na mentoria, a gente poder conversar sem pressa, sabe? A pessoa ela poder voltar depois, a gente poder ir conversando, do que você tem que ter você vê um monte de gente, daí você tem que, né? Não, vamos atender rápido, né? A gente não quer isso, o que a gente quer realmente é ter um impacto, que a mentoria nossa tem um impacto profundo no Plano Canadá das pessoas. E o último ponto é exatamente isso, tenha humildade no Plano Canadá. A gente, sendo bem sincero, a gente veio para o Canadá em condições muito piores do que muita gente no Plano Canadá. Só que faz 20 anos que a gente ajuda brasileiros a vir para o Canadá. A gente já tem, você tem que ter um histórico, você tem que ter bastante experiência em ajudar brasileiros. E o que a gente observa é, nesses 20 anos, tem muita gente que fala assim, não, eu acho besteira esse negócio de entrar para a área VIP, ou adquirir o acelerador de emprego, ou adquirir o serviço de busca por faculdade e matrícula dos irmãos Preza, ou contratar a consultora da área VIP, ou falar com os irmãos Preza da mentoria. Eu não vou fazer isso. Eu não vou. A pessoa às vezes está gastando 20 mil numa faculdade e não quer gastar uma fração para ter a nossa orientação. O que acontece? O que a gente viu aí nos últimos meses, que mudaram umas regras na imigração canadense. O que aconteceu? Pessoas que sempre disseram assim, não, esses irmãos Preza aí, não. As pessoas entraram para a mentoria. Já no Canadá. Já no Canadá. E em um momento que às vezes a pessoa já está no estágio avançado de visto de trabalho, ou a pessoa já se formou, ou a pessoa está com visto para vencer. É que nem você ir doente, já bem doente no médico. Nunca fui no médico, Caio. Na hora que eu estiver bem doentinho, eu apareço no médico. A gente teve uma leva de pessoas, e não é legal isso, porque não tem milagre. O legal é quando a gente começa a planejar com você desde o início. Entendeu? A gente sabe a sua história, a gente sabe o perfil, não sei quem, a gente vai te ajudando, que nem teve o caso do Samuel, né? Samuel conversou com a gente antes, perguntou o que ele deveria fazer, tal, não sei o quê, chegou em Toronto, começou a estudar, e agora ele voltou, e a gente consegue acompanhar ele bem. Não tem milagre, não tem como você não ajudar. Tem milagre. Uma casa que foi construída com alicerce ruim, às vezes é mais fácil você demolir. A gente recebe casos da pessoa que escolheu o curso errado, escolheu cidade errada, não soube, e fez um monte de escolha errada. Aí quando o visto está para vencer depois de 3 meses... Irmãos Preza, por favor, eu estou aqui na mentoria. Better call Irmãos Preza, cara. A gente vai ficar mais atento com esse pessoal que está no Canadá e agora está numa situação difícil e quer a nossa ajuda. A gente vai dar preferência para quem quer começar do início Plano Canadá. Afinal, você vai ter muito tempo de orientação com a gente. Não tem por que você pular essa etapa. Então, assim, eu acho que humildade de começar certo, de buscar ajuda. E outra coisa, a gente não está falando de consistência e persistência. Para fechar esse vídeo, cara, consistência e persistência, muito da consistência e persistência das pessoas vem do quê? A pessoa ela tem uma rede de apoios. Quando você tem uma rede de apoio em qualquer coisa na sua vida, você tende a ser mais consistente, você tende a persistir mais. Quantos mentorados que chegaram, que nem na última mentoria, que foi o primeiro mentorado, que chegou meio desanimado. Ele estava meio desanimado, né? A nota de corte, o express entry. Qual que é o plano que vai me dar mais certeza, né? E tava meio, eu até falei para ele, eu falei assim, tá meio negativo. Entendeu? Mas você vê que no final ele entendeu qual que é a filosofia do Plano Canadá, como que ele deve encarar o Plano Canadá. E ele só estava vendo uma coisa negativa, porque o express entry, a nota está muito alta. A gente falou assim, mas você vai ter essas opções. Tem plano A, B e C. E aí você vê que terminou a mentoria, ele já estava com uma energia melhor. Foi um ajuste rápido, né? Então, pessoas que são humildes, de buscam ajuda desde o começo, elas tendem também a ser mais persistentes. Então, assim, para fechar tudo isso que a gente falou, eu acho que seria importante falar isso. E, Caio, se você chegou no final dessa... parabéns. Quanto tempo? Deixa eu ver, você está gravando ainda? Quanto tempo que já deu? Pô, meia hora quase? E vale tudo. Se você estava na esteira da academia, você estava correndo, você estava num ônibus, você ouviu até o final, vale. Parabéns para você. Você realmente está afim de realmente... começar o Plano Canadá da forma certa, você acredita que o seu Plano Canadá vai dar certo, porque você está querendo buscar a ajuda necessária. E Caio, vamos chamar de novo, eu não sei se está na tela. A gente vai colocar o quiz nosso, porque participando do quiz, você também, quando a gente tiver material novo, quando a gente tiver abertura da área VIP, da mentoria ou do acelerador de emprego, você vai receber uma notificação
para você não ficar depois falando assim, ah, perdi, que nem teve hoje de manhã, uma pessoa mandou, ah, perdi. Estava inscrito na lista? Não estava. Não tava Por isso na que lista. você perdeu. Se Né? você não está inscrito na lista, você vai perder as próximas oportunidades, principalmente para o serviço de mentoria, que a gente vai filtrar bastante aí nos próximos meses. Exatamente. Então, um grande abraço, tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.